Então, galera, eu acho que eu compliquei aqui a vida de vocês, mas vamos descomplicar. A gente vai falar agora um pouquinho sobre as angiospermas, que são plantas que possuem frutos protegendo a semente. Além disso, eles vão possuir uma estrutura floral que é complexa e que serve para atrair polinizadores. Isso faz com que o processo de reprodução se torne muito mais efetivo e seja responsável principalmente pela distribuição geográfica dessas plantas. Não só pela diversidade, mas pela quantidade de espécies e pela quantidade de locais onde elas estão disponíveis. As angiospermas correspondem à maior biodiversidade do reino vegetal. Então, praticamente quase toda a cobertura vegetal que a gente tem hoje no nosso planeta são angiospermas e a gente vai ter uma diversidade enorme aí. Então, pensando naquelas características que são gerais. Elas são traqueófitas porque possuem vasos condutores de seiva, elas são sifonógamas porque têm grão de pólen e, portanto, produzem aquele tubo polínico, elas são espermáticas porque possuem sementes e, além disso, elas são fanerógamas porque a estrutura reprodutora é bastante visível, que é a flor. Então, a gente tem que entender que no processo reprodutivo elas também vão passar por alternância de geração. Uma fase esporófita, mais duradoura, do qual é diploide, e uma fase menos duradoura, que é o gametófito, que nesse caso é haploide. O gametófito masculino, a gente também vai ter aqui o grão de pólen, sendo que ele pode ser jovem e quando ele forma o tubo polínico, ele é considerado um gametófito maduro. Então, olha só, quanto à diversidade, a gente vai classificar as angiospermas em dois grupos, monocotiledôneas e dicotiledôneas. As dicotiledôneas, elas podem surgir ainda com a nomenclatura de eucotiledôneas. Então, o que a gente tem que entender? Elas têm diferenças bem visíveis e são tão fáceis de a gente analisar essas diferenças que você, observando as plantas no seu dia a dia, você vai conseguir classificar elas em mono ou em dicotiledônea. Então eu vou explicar para você o que significa cada um desses termos e quais as diferenças que há entre elas. O que tu tens que ter na tua cabecinha é que as dicotiledonas ou eucotiledôneas, elas são mais complexas. E isso me ajuda muito na diferenciação das características. Por exemplo, por que monocotiledônea? Eu vou vir para cá para que você consiga analisar. Eu desenhei aqui duas sementes. Uma semente que corresponde à monocotiledônea, uma semente que corresponde à dicotiledônea. A monocotiledônea está aqui o embriãozinho, ó. A dicotiledônea está aqui, e representado pela cor verde. Na cor rosa, eu representei a substância conhecida como cotilédone. Cotilédone é uma estrutura que é responsável por nutrir esse embrião. Então já perceba aí uma diferença bem grande. Aqui na monocotiledônea, ela tem um cotilédone e ele é bastante reduzido. Ele envolve ali o embrião, mas ele é bastante reduzido, se comparado a uma dicotiledônea, que tem esse cotilédono bem desenvolvido e são dois, por isso dicotiledônea. Envolvendo os cotilédones, eu tenho ainda o endosperma, que é essa estrutura riquíssima em amido. Então, só de observar as sementes, a gente já consegue diferenciar que monocotiledônea tem um cotilédone e dicotiledônea tem dois. E cotilédone é essa estrutura responsável pela nutrição desse embrião. Quais são as outras diferenças? Então, pessoal, eu vou colocar aqui do lado uma tabela para que você vá acompanhando e observando essas estruturas. Quando eu vou observar uma monocotiledônea, eu percebo que a raiz dela é do tipo fasciculada. Ela não tem um eixo principal, é aquela raiz bem cabeleira mesmo. Além disso, as folhas, elas possuem suas nervuras todas paralelas. Então, olhou uma planta, viu que as nervuras das folhas são todas paralelas, é bem provável que ela está aí no grupo das monocotiledôneas. Além disso, elas têm a sua flor. Se eu contar as pétalas, elas vão ser trímeras. O que isso significa? Ou ela vai ter 3 pétalas, ou ela vai ter 6, ou ela vai ter 9, enfim, ou ela tem 3 ou ela tem múltiplos de 3. E os vasos condutores de seiva de uma monocotiledônea é um sistema difuso, mais simples do que um sistema em forma de anel. Então percebam que tudo que tem de mais simples está na monocotiledônea. As nervuras das folhas paralelas, a quantidade de pétalas é menor, então elas são trímeras.
Eu tenho aí raiz fasciculada, sem eixo principal, né? Então, eu tenho uma estrutura muito mais simples. Agora, quando eu vou observar uma dicotiledônia, eu vou colocar as informações aqui do ladinho. A dicotiledônia, a folha, ela já é peninérvia. Ela tem ramificações, ela tem um eixo central e esse eixo central ele se ramifica. Além disso, as flores, elas são tetrâmeras ou pentâmeras, ou seja, ou tem 4, 8, ou ainda tem 5, 10 pétalas, então elas têm uma quantidade de pétalas maior. Além disso, a raiz é do tipo pivotante ou axial, ou seja, ela tem um eixo central de onde partem as ramificações. E o sistema de vasos é um sistema em anel, já mais organizado e mais complexo. Então, o que acontece? Cai muito em vestibular para diferenciar monocotiledônia e eucotiledônia. Então, é só tu pensar que a mono é mais simples. Então, todas as estruturas que são mais simples eu vou encontrar na monocotiledônia. Quem são monocotiledôneas? O arroz, o milho, o trigo, a cebola, o alho, né? E uma série aí de vegetais. A gente vai estudar, eu coloquei já aqui algumas classificações de raiz, né? Raiz pivotante, raiz fasciculada. Coloquei aqui umas nomenclaturas como folha peninévia, nervura paralela. A gente vai ter aula sobre folha, sobre caule, sobre raiz. Então, tudo separado, né? Flor, fruto. Então, a gente vai aprofundar esses conhecimentos. Mas não tem como a gente falar de angiosperma sem já trazer à tona esses conceitos para vocês. Gente, vamos para a reprodução. Essa reprodução aqui parece muito sinistra. Eu desenhei em rosinha, o que representa a parte feminina, desenhei em azul, aquilo que representa a parte masculina, só para facilitar o nosso entendimento. Então eu coloquei aqui a flor hermafrodita, ela possui as duas estruturas, feminina e masculina, numa mesma flor. E eu vou observar aqui as partes. Eu enumerei elas, mas eu vou colocar uma legenda aqui para você ficar sabendo o nome dessas estruturas. Então eu tenho o cabinho da flor aqui, que eu chamo de pedúnculo. Esse pedúnculo, ele sofre uma dilatação, do qual eu chamo aí de receptáculo floral. Então a flor, ela está suspensa nesse receptáculo floral. Desse receptáculo partem estruturas que parecem pétalas, folhas, pétalas. Elas têm uma estrutura diferenciada, são folhas modificadas, do qual eu chamo de sépalas. Um conjunto de sépalas forma o que a gente conhece como cálice. Então, se a gente estiver falando do cálice de uma flor, é porque a gente está falando do conjunto de sépalas que envolve essa flor. Depois a gente tem as pétalas, e essas pétalas em conjunto formam uma estrutura chamada de corola. Agora vem o que me interessa. Eu tenho aqui a parte reprodutora masculina representada em azul. Essa pontinha aqui, onde estão localizados os esporângios, que vão sofrer meiose, que vão fazer o gametófito, é sempre a mesma lógica. Eu tenho o nome de antera. O que sustenta a antera é um cabinho chamado de filete. Juntos, eles formam uma estrutura chamada de estame. E o conjunto de estame a gente chama de androceu. Androceu é o sistema reprodutor masculino de uma flor. Aqui no meio, gente, eu tenho um estigma, que é a pontinha, que vai receber o grão de pólen, e ali que vai começar o início da formação do tubo polínico. Eu tenho o estilete e o ovário. Então, a junção de um estigma com um estilete e um ovário forma o que a gente chama de carpelo. Agora, se tiver, às vezes, a planta só tem um carpelo, e esse carpelo já representa o que a gente conhece como gineceu, que é o sistema reprodutor feminino de uma flor. Mas ele pode ter mais de um, tá? Então, um conjunto de carpelo forma o que a gente conhece como gineceu. Essa parte é fácil, né? Porque gineceu nos remete a ginecologista, a ginecologia, lembra feminino, né? Então a gente já sabe que é o sistema reprodutor feminino, que é composto por carpelo, que nada mais é do que a junção de um estigma, um estilete e o ovário. Lá dentro do ovário eu vou ter a estrutura de óvulo, olha bem, a estrutura de óvulo, e dentro desse óvulo eu vou ter ali a oosfera, que é o gameta feminino. Então beleza, já desvendei aqui a estrutura de uma flor, que é o nosso órgão reprodutor aí. Agora vamos pensar o seguinte, se eu observar isso aqui,
eu vou cortar isso aqui para ver o que tem ali. Eu vou encontrar sacos polínicos ali dentro. E esses sacos polínicos são os esporângios. O que o esporângio faz? Faz meiose. E quando ele faz meiose, ele produz esporos. Esses esporos, depois de pronto, vão formar por mitose o gametófito masculino, que é o pólen. Então eu tenho aqui o grãozinho de pólen, né, com duas células principais, o núcleo generativo, que é aquele que vai fecundar a oosfera, e o núcleo polínico, que é aquele que vai formar o tubo polínico. Beleza. Quando ele forma o tubo polínico, ele adquire essa estrutura aqui, que então ele é chamado de gametófito maduro. Beleza. Agora vamos para a feminina. Se eu cortar aqui para observar o ovário, gente, lá no ovário, dentro dele, eu vou perceber como se fosse uma mãozinha abrangendo uma estrutura aqui. O óvulo a gente considera como um esporângio feminino. E dentro desse óvulo, então, vai acontecer os processos de meiose. E nesses processos de meiose, a gente vai ter a formação de esporos. O que acontece? Esse esporo aqui, a gente sabe que no processo de meiose formam-se 4 células, só que essas células aqui, elas acabam não servindo para reprodução. Então eu tenho aqui a formação de um esporo. O esporângio é sempre 2N. Quando ele faz meiose, ele forma células N. Então o esporo feminino, N. Esse esporo aqui, gente, ele vai sofrer 3 mitoses. Quando ele sofrer 3 mitoses, ele vai dar origem a 8 células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada célula dessa tem um nome, mas o que eu quero que você fique ligado? Essas duas células centrais formam o que eu chamo de núcleos polares. Elas são super importantes nesse processo de fecundação, de formação do embrião, de desenvolvimento da semente, tá? Dessas 3 células aqui, a célula central é a oosfera, que é o gameta feminino. Tá? Essas aqui são células companheiras, mas enfim, o que a gente vai focar mesmo são os núcleos polares e a oosfera. Professora, como que acontece o processo então de fecundação? Primeiro tem que ocorrer a polinização, então esse grão de pólen ele precisa chegar até aqui na pontinha. Quando ele chega aqui na pontinha, ele forma o tubo polínico e esse tubo polínico ele vai chegar até o óvulo e vai então se conectar nessa região aqui. Mas o que é interessante? Quando o grão de pólen vai formar o tubo polínico, essa célula aqui, que é o núcleo polínico, forma essa extensão. Esse núcleo generativo, que é o gameta, sabe o que vai acontecer com ele, gente? Aqui no meio, ele vai sofrer um processo de mitose. E ele vai formar 2 gametas. E o que vai acontecer? Vai acontecer que uma dessas células vai se juntar com os núcleos polares. Daí você imagina, N, porque essa aqui é uma célula haploide, junta com essa e com essa, que são tudo haploide. Vai formar uma célula 3N. A gente diz que a fecundação nas angiospermas acontece por uma dupla fecundação. Porque eu tenho a fecundação dessa célula aqui, que foi originada do processo de mitose que aconteceu no núcleo generativo com os núcleos polares. Então, eu tenho uma fecundação aqui. E eu tenho uma outra fecundação, que é a outra célula com a oosfera, formando o embrião. Então, por isso que eu tenho uma dupla fecundação. Tá, professora, isso é importante? É bem importante porque quando a gente fala em casos de triploidia, que é estruturas que têm 3 genomas, a gente utiliza como exemplo o endosperma presente nas sementes de angiospermas. Mas por quê? Porque a junção, gente, dessa célula aqui com os núcleos polares vai formar o endosperma que envolve o embrião. Então, esse endosperma ele é 3N, ele é triploide. A junção dessa outra célula com a oosfera vai formar o embriãozinho. Tá, professora, e o que mais? O tegumento que envolve esse endosperma é o desenvolvimento desse óvulo. E toda a polpa do fruto, o fruto em si, é o desenvolvimento do ovário. E é assim que acontece, então, o processo de reprodução de uma angiosperma.
Claro que existem exceções, existem frutos que são diferentes, processos de fecundação que são diferentes, que a gente vai aprofundar quando a gente for estudar sobre flor, sobre fruto. A gente vai explorar um pouco mais as partes das sementes quando a gente estudar a semente. Mas é importante você ter essa visão geral de como que é o processo reprodutivo das angiospermas. Gente, o que eu tenho aqui? Eu tenho esporângios que fazem meiose. Sempre o esporângio é diploide e quando ele faz meiose, ele sempre vai dar origem a esporos. E esses esporos, eles são haploide. Tá, se eles sofreram mitose ao longo do processo reprodutivo, todas as células vão ser haploide. Porque quem é diploide? O esporângio. E o esporângio ele sofre meiose, é ele que sofre a meiose. E ele forma esporos. Pode aparecer na prova de vocês um esporo chamado assim, megásporo. Ou ainda um esporo chamado de micrósporo. Ai, o que é isso? Lembra que a palavra micro você sempre tem que associar com o masculino. A palavra mega você sempre vai associar com o feminino. Gente, se tá tudo ainda muito confuso, a gente precisa fazer o nosso esquemão, a gente precisa realizar exercício para que a gente possa retirar todas as nossas dúvidas sobre gímeno e sobre angiospermas. Então vamos ao nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre gimnospermas e angiospermas. As gimnospermas têm como principais representantes os pinheiros, ciprestes e sequoias. São plantas com sementes nuas, não são protegidas por frutos. São traqueófatas, sifonógamas, que formam tubo polínico, e espermatófita, porque possuem semente. Há 4 filos que representam esse grupo. As cicadófitas, cicas, que são bastante utilizadas na jardinagem, a guinetófita, a ginkgófica e o principal grupo de todos, a coniferófita, que tem as coníferas aí. As coníferas podem ser dioicas, como as araucárias angustifolia, ou podem ser monóicas, quando possuem as estruturas reprodutoras na mesma planta. A gente tem ali como estrutura reprodutora o estróbilo masculino, conhecido como microstróbilo, e o estróbilo feminino, que é a pinha, conhecido como megastróbilo. Dentro do microestróbilo existem microesporângios, que por meiose formam um microsporo, que dão origem ao pólen, que é o gametófito masculino. Já o megaestróbilo possui o óvulo, que é um complexo reprodutivo. Nesse óvulo há um arquegônio envolvendo a oosfera. O núcleo polínico de dentro do gametófito masculino, ele entra em contato com a oosfera e dá origem ao embrião. O desenvolvimento do óvulo dá origem ao que a gente conhece como semente. As angiospermas, elas possuem a maior biodiversidade, presença de frutos que envolvem a semente e presença de flores atrativas. A gente tem ali a flor, o órgão reprodutor das angiospermas, com todas as suas estruturas: estigma, estilete, antera, filete, pétalas, ovário, óvulo, sépalas, receptáculo floral, pedúnculo. Então, a estrutura feminina, ela forma o que a gente conhece como carpelo, e um conjunto desse carpelo forma o gineceu. Já a estrutura masculina forma o estame, e um conjunto desses estames forma um androceu. Quais são as classes? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. As monocotiledôneas, elas possuem um cotilédono, flores trímeras, folhas com nervuras paralelas, raízes fasciculadas, vasos condutores difusos. Já a dicotiledônea possui uma estrutura mais complexa. Como que elas se reproduzem? Se a gente for observar lá na antera do sistema reprodutor masculino, há sacos polínicos, que são os esporângios, que por meiose formam o microsporo e que por mitose dão origem aos grãos de pólen. Já no óvulo, há a presença de esporos que fazem mitoses formando diferentes células, e essas células elas se unem às células que estão presentes no grão de pólen, dando origem ali ao fruto por inteiro. O que a gente precisa entender? Que a semente é o desenvolvimento do óvulo e que o fruto é o desenvolvimento do ovário. E é isso, galera, dá um print aí, bons estudos! E é isso, minha gente, bora resolver os exercícios e até a nossa próxima aula!